E aí, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando começa nessa temporada é a seguinte: o que eu e minha equipe gostamos de fazer? Então você tem que pensar em tópicos do que vocês gostam de fazer, buscar pesquisar nisso. E aí existem algumas coisas principais que a gente pode falar aqui sobre isso. Primeiro, vocês podem fazer uma lista pesquisando, debatendo sobre quais são os hobbies que vocês têm. Então, começa a fazer uma lista. Eu gosto de futebol, eu gosto de basquete. Eu gosto de dança, eu gosto de música clássica, funk, rock, pop. O que vocês gostam de fazer? Então, vocês podem começar a fazer uma lista sobre tudo que vocês gostam de trabalhar. Tudo que vocês fazem fora da escola, dentro da escola, alguma atividade que você sinta prazer, que você gosta de fazer. Então, esse é o primeiro passo para que vocês comecem a se preparar para a temporada. Debater principalmente sobre as atividades que vocês fazem. Outro ponto, que vocês podem utilizar a tecnologia a favor de vocês no momento de pesquisa. Então, não necessariamente você precisa se limitar a só o que você conhece, ao que você sabe. Principalmente num pré-tomação, a gente tem que se basear em pesquisas, em artigos científicos, em jornais, em depoimentos de outras pessoas. E tem uma tecnologia recente, que tem muita gente que utiliza em outras atividades, que talvez você não esteja utilizando na hora de pensar num pré-tomação. E que ferramenta é essa? Que tecnologia é essa? É o ChatGPT. Então, o ChatGPT é uma ferramenta que você pode escrever algum pedido, e aí o ChatGPT vai procurar na internet coisas relacionadas àquilo que você quis que ele procurasse. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, vou até aumentar um pouquinho, me dê 20 ideias de hobbies. Então ele começou a falar 20 ideias de hobbies que eu poderia considerar. Então tem fotografia, jardinagem, escrita criativa, culinária, leitura, música e entre outras coisas. E ele vai falando. E aí depois disso, o que eu fiz? Eu pesquisei motivos que podem dificultar a prática dos hobbies. Por quê? Porque o pré-tomação é baseado num problema e você tem que encontrar uma solução. Então por que tem atividades que outras pessoas têm dificuldade de aprender ou que não conseguem se engajar? Então você tem que começar a buscar o que pode dificultar alguém de praticar algum esporte, de praticar a programação, de praticar a música, leitura, aprender um outro idioma, o que pode estar dificultando outras pessoas de aprenderem aquilo, desenvolverem nessa atividade e que você poderia tentar resolver. Então é esse um objetivo que você pode ter. Aí o ChatGPT foi e me disse algumas dificuldades genéricas que podem ter em várias coisas. Então, por exemplo, falta de tempo, falta de motivação, custo financeiro, espaço limitado, falta de recurso, insegurança ou medo de fracasso. Isso é muito comum, principalmente nos esportes ou na hora de praticar algum idioma. Procrastinar, pode ser que a pessoa fique procrastinando, não queira sair de casa para aprender tal coisa, ou seja muito longe de casa. Compromisso familiar, problema de saúde, ou falta de conhecimento ou habilidade. Então, por exemplo, tem várias soluções aí, principalmente em idioma. Em idioma é muito comum isso, aprender um novo idioma, desenvolva habilidades linguísticas. Tem várias pessoas que têm alguma dificuldade, então pode ser que a pessoa tenha falta de motivação para aprender alguma nova língua, pode ser que a pessoa não tenha muito tempo para aprender uma nova língua, não tenha, 2 horas por dia para aprender, ou pode ser que não consiga pagar algum curso para aprender sobre algum idioma, seja inglês, português, francês, russo, italiano. Pode ser que a pessoa seja insegura e fique meio assim de aprender uma nova língua e inicialmente todo mundo é ruim em alguma coisa. Então, se eu estou aprendendo agora numa atividade, normalmente eu vou ser ruim. É difícil eu ser muito bom de primeira em algo que eu nunca fiz antes. Então pode ser que a pessoa tenha alguma insegurança de aprender um novo idioma, de passar por aquele período de adaptação. Pode ser que a pessoa não saiba, não tenha conhecimento naquilo, não saiba como aprender. Então, por exemplo, tem vários sites na internet, tem vários aplicativos de celular que hoje te ensinam a aprender um idioma sem você sair de casa, sem que você tenha que pagar um cursinho, sem que você tenha que fazer várias outras coisas que podem ser dificuldades suas
para aprender um novo idioma. Então aqui eu estou te dando um exemplo de dificuldades que você pode procurar. Então aqui você pode tentar utilizar o ChatGPT para te dar uma base. Então ó, aqui eu pesquisei sobre um novo idioma. Ó. Aí falou falta de tempo, isolamento linguístico, pode ser que a pessoa não tenha oportunidade de falar com pessoas praticantes do idioma, ou pode ser que ela não tenha colegas para praticar junto com ela. Então, por exemplo, tem aplicativos hoje e sites que fazem isso, que você aprende e fala com uma pessoa nativa, medo de cometer erros. Pode ser que a pessoa não tenha materiais de aprendizagem, livros, cadernos, para aprender sobre o assunto. Pode ser que o idioma seja complicado, desconforto na exposição de ter que aprender um novo idioma, e por assim vai. Então, o que você pode fazer é utilizar a tecnologia ao seu favor. Qual o cuidado que você tem que ter, principalmente se você está utilizando o ChatGPT? Não considere que tudo que eles estão falando é verdade. Então aqui o ChatGPT está te dando ideia, mas você tem que pesquisar mais a fundo. Por exemplo, aqui ele falou que o que dificulta aprender um novo idioma são esses motivos. Mas será que são esses motivos mesmo? Você tem que pesquisar. Você tem que procurar na internet, procurar artigos, sites e comparar várias informações para chegar numa verdade. Então não necessariamente o ChatGPT está totalmente certo. Você tem que realmente ir pesquisando, lendo artigos, conversar com pessoas que são desse meio, professores, por exemplo, de inglês, de francês, de português. O que dificulta outras pessoas de aprenderem o idioma que eles ensinam? Será que são essas coisas? Então, o ChatGPT ele pode te dar um caminho, te dar um norte ali para a sua pesquisa, mas não necessariamente é uma verdade absoluta que você tem que considerar. E outra coisa, terceiro ponto nesse detalhe, pratique empatia. Pense no que pode impactar ou dificultar a prática do seu hobby. Então você que pratica algum esporte, você que pratica alguma atividade, muito provavelmente você teve dificuldades no início. Então quais foram as dificuldades no início que você teve? E como é que você conseguiu superar elas? Será que tem uma maneira de você conseguir facilitar isso, fazer com que outras pessoas não passem por aquilo que você passou? Então, te dar um exemplo. Robótica, meu caso. Eu, quando comecei a aprender robótica, não tinha muito conteúdo na internet. Então, o que eu fiz? Quando eu já participava de competições de robótica já fazia um tempo, já tinha me desenvolvido bastante no meio. Eu comecei a utilizar a internet para difundir esse conhecimento e fazer com que outras pessoas tenham a oportunidade de aprender mais sobre robótica, se desenvolver, se especializar, ter mais resultados nas competições e consiga, de uma certa forma, transformar a sua vida. Então a robótica transformou minha vida, a robótica transforma a vida de muitas pessoas e eu utilizei a internet para impulsionar isso. Por quê? Porque quando eu comecei não tinha muito conteúdo na internet, o conhecimento que eu tinha era através dos meus mentores, que eram muito bons, mas pode ser que outros não tenham mentores para apoiar. Outra coisa que também me dificultou muito é que eu sou do Rio de Janeiro. Na época, quando eu comecei, lá ali por volta de 2014, 2015, não tinha muitas equipes de robótica aqui no Rio. Não tinha nem regional no Rio de Janeiro, da FLL, por exemplo. Então a gente ia para outros estados, o que dificultava, por exemplo, a troca de ideia, a troca de conhecimento. Então tem alguns estados que são mais conceituados na robótica, tem mais equipes, estão mais bem estruturados, que aí tem uma troca muito bacana de conhecimento entre as equipes. E na minha região não tinha isso. Então o que eu fiz? Eu utilizei a internet para impulsionar isso e fazer com que outras pessoas que estejam numa situação muito parecida com a minha, que elas consigam se desenvolver, mesmo que elas estejam localizadas em lugares muito longe do país, que elas não tenham outras equipes para aprender, que elas não tenham mentores para se desenvolver, e entre outros motivos. Então, o que vocês podem também utilizar é praticar empatia. Pensar no lugar do outro. O que impacta, o que dificulta o outro de aprender aquilo que você gosta. E como é que você pode fazer com que aquela pessoa se interesse mais por aquilo que você gosta de fazer. Ok? Então, vou beber aqui uma aguinha. Rapidinho. E lembrando que pode mandar mensagem no chat, pode deixar suas perguntas, eu vou responder todas elas mais para o final da live.
Então, se você tiver alguma dúvida, surgiu alguma dúvida, Brisa, eu não entendi tal coisa, fiquei com dúvida nessa parte da tecnologia, pode estar no chat aí, pode dizer a sua opinião também, do que você acha. Então, diz aí quais são os hobbies de atividades que você gosta de fazer, qual outro conselho que você poderia dar para outras equipes também, tudo aí é válido aí no chat, beleza?